Alô, Fernando Belcal mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje nós vamos tratar do encaixe malhete feito com máquinas. Pessoal, no dia 8 de junho de 2017 nós postamos um vídeo trazendo a confecção do encaixe meia madeira usando serra circular e tupia e 2 gabaritos que eu fiz para fazer esse tipo de encaixe, um correspondente a cada uma dessas máquinas. Nós vamos usar hoje o gabarito para tupia estacionária porque ele é mais simples e mais rápido de usar. Se você não tiver uma tupia estacionária, tiver uma serra circular, basta adaptar os procedimentos que a gente for fazer aqui para o uso do gabarito e da tua máquina, ok? Muito bem. Eu tenho aqui as 2 peças modelo, vou mostrá-las, está marcado em cada uma delas a largura da outra peça. E marquei em uma delas a espessura da minha espiga, ok? Nesse caso aqui, pessoal, como eu tenho uma espiga, eu fiz a espiga como sendo 1/3 da espessura da peça. Se eu tivesse 2 espigas, eu teria cada espiga como sendo 1/5, porque eu tenho 2 espigas e 3 paredes ladeando essas espigas, ok? Então basta pegar o número, a espessura da espiga, aliás, a espessura da peça, e dividir pelo número de espaços que você vai ter para encontrar a espessura de cada espiga. A gente vai começar o processo pela tupia estacionária, fazendo o rasgo. Eu tenho o costume de fazer primeiro o rasgo e depois acertar a espessura da espiga de acordo com o rasgo. Então a gente vai abrir o rasgo aqui na tupia estacionária, depois vamos sambrar a peça que contém a espiga na serra circular e depois voltamos para a tupia estacionária para acertar a espessura dessa espiga de acordo com a largura do rasgo, ok? Eu vou preparar a máquina e a gente volta já. Que cuidados eu tomei para fazer a regulagem da tupia? Primeiro, aliás, não só da tupia, do gabarito e da peça também. Eu garanti que o gabarito e a peça estão tocando no anteparo, para que a profundidade do corte seja a correta. Eu regulei a profundidade do corte para ser igual à largura da peça que vai ter a minha espiga, certo? E, além disso, eu acertei a largura da serra, aliás, o topo da serra para coincidir com a parte inferior do rasgo. Dei uma olhada lá, eu peguei o risco que eu havia feito com o graminho e marquei a lápis para facilitar a visualização. Muito bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a usinagem de um lado, como eu estou centrando o rasgo, eu vou virar o outro lado, certo? Porque aí eu tenho simetria especular de um lado para o outro, e se sobrar alguma coisa no meio, eu dou uma machada na serra e faço a última passagem para limpar o meio da peça. Vamos agora.
Muito bem, está aí a execução do rasgo, né? Se for necessário, vou fazer uma limpeza aqui com formol no meio, só para garantir que o fundo do rasgo esteja plano para permitir um bom encaixe. Agora a gente vai para a serra circular para fazer a sambragem da espiga. Muito bem, agora a gente vai fazer a sambragem, ou seja, o corte que permite a construção dos ombros da nossa espiga. Para isso, que passos eu vou seguir? Primeiro, vejam aqui que eu estou regulando a altura da minha serra de acordo com a parede da peça onde tem o rasgo. Ok? Como ela é uma peça simétrica, se eu regular por um lado já é suficiente. Perfeito? Além disso, aqui está marcada a largura da peça que contém o rasgo. Então ela me dá a posição onde eu vou fazer a sambragem. E eu já ajeitei o stop da máquina de tal forma que a parte interna do dente coincida com a linha da sambragem. Ok? Vamos executar então a sambragem. Aqui está a sambragem concluída e agora a gente vai para a tupia para acertar a espessura da espiga. Antes de executar a operação de acerto da espessura da espiga, eu vou mostrar os detalhes aos quais a gente tem que prestar atenção para poder fazê-la. O primeiro é o seguinte, usando a peça onde eu fiz o rasgo, ou furo, ou fura, tá? Eu vou apoiá-la na base do meu gabarito e garantir que a parte inferior do dente esteja mais alta do que a linha da parte superior do rasgo. Isso para quê? Para eu ter certeza que a minha espiga não vai ficar menos espessa do que o rasgo. É importante isso, porque aí se ela estiver mais espessa, eu vou usinando de levinho até chegar à espessura correta. Essa é a primeiro cuidado importante. Segundo cuidado importante, está aqui a peça que vai conter a espiga e eu regulei a altura da serra de tal forma que o dente passe desta parte aqui da sambragem, né? Mas não chegue a tocar o ombro, para que não haja o risco do disco, né, dos dentes do disco de serra, riscarem o ombro da minha espiga e aí poderem causar algum dano aqui, ok? Então foram os dois cuidados que eu tomei, agora a gente vai fazer a usinagem.
Bem, pessoal, tá aí o encaixe malhete, né? Feito em tupia, né? O encaixe ficou bem bom aqui, certinho. Aqui a gente deve ter uma diferençazinha aí de talvez uns 2 décimos, passar uma paninha e acertar. Fechadinho, aqui ele tem um degrauzinho, né? Ele deve estar um pouquinho mais gordo, mas eu prefiro assim, porque ele fica bem justinho, né? Tem um risco de tentar tirar ele ficar fino, né? Assim dá uma boa colagem e só passar uma raspilha, uma lixazinha aqui e está pronto, né? Então é isso, malhete feito com máquina. Bem, não tem mais nada a dizer, qualquer dúvida, só eu voltei e não sei se é para ficar, mas vamos lá. Lembrei de uma coisa, é que com a quilometragem rodada a memória dá umas rateadas. Eu disse que eu não tinha mais nada a dizer, tem uma coisa importante a dizer. Esse processo todo que vocês assistiram, de usina, ver espessura, usina e ver espessura, quando a gente está trabalhando em produção, né, a gente faz isso com uma peça de teste, né? Depois é pegar as peças de produção e vapo, porque senão a gente não consegue pagar as contas, tá bom? Então é só para esclarecer, né? E era isso que eu tinha a dizer. Bem, Fernando Belchior, Marcenaria Fina no YouTube e no Facebook, ou então fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?